você definiria a sua emoção? Nossas emoções dizem muito sobre como agimos no nosso dia a dia. Entender essas emoções pode nos ajudar a viver bem e melhor. E esse é o assunto que o Dr. César Vasconcelos explora agora no Claramente. Olá, amigos do Claramente. Kendra Cherry, consultora educacional, publicou um texto atualizado em 17 de julho de 2019 num site em inglês chamado verywellmind.com, com o seguinte título: Emoções e tipos de respostas emocionais, os 3 elementos que compõem a emoção. Vamos dar uma olhada nisso agora. Sejam bem-vindos aqui no Claramente. Se você está assistindo hoje pela primeira vez esse programa Vida e Saúde, aproveite que ele vai ao ar ao vivo de segunda a sexta, às 4 da tarde e com uma reprise às 9 da manhã aqui na TV Novo Tempo. Eu trago informações sobre educação e saúde mental através do Claramente, sempre nas segundas, quartas e sextas, aqui no terceiro bloco do Vida e Saúde. Se você quiser assistir os Claramentes antigos, vá então ao YouTube, em youtube.com/Vida e Saúde e clique lá em Playlists. Veja aí o endereço da internet que aparece na sua tela. Eu apresentava o programa Claramente, isolado em 2 blocos de cerca de 13 minutos cada um. E você pode ver esses programas maiores em youtube.com/claramentent de Novo Tempo. O endereço está aí também na sua tela. As emoções têm um poder em nos levar a fazer o que fazemos no dia a dia. E elas influem em nossa fisiologia, ou seja, em nosso corpo, mais do que nós pensamos. Tentar entender como nossas emoções agem em nós e em nossos relacionamentos pode nos ajudar a viver com melhor qualidade de vida mental. No livro chamado Descobrindo a Psicologia, Don e Sandra Cockenbury conceituam a emoção como um estado psicológico complexo que envolve 3 componentes distintos: uma experiência subjetiva, pessoal, uma resposta fisiológica e uma resposta comportamental. Em outras palavras, a emoção tem que ver com uma experiência pessoal, uma reação no nosso corpo e uma manifestação no nosso comportamento. Em 1972, o psicólogo Paul Ekman sugeriu que existem 6 emoções básicas que são universais em todas as culturas humanas: o medo, o nojo, a raiva, a surpresa, felicidade e tristeza. Em 1999, Ekman expandiu a sua lista para incluir uma série de outras emoções básicas, incluindo o constrangimento, a excitação, o desprezo, a vergonha, orgulho, satisfação e diversão. Vamos pensar agora naqueles 3 componentes das emoções que eu comentei agora mesmo. Primeiro, vem a experiência subjetiva. Embora cientistas do comportamento acreditem que existem emoções básicas vivenciadas por pessoas em todo o mundo, independente da cultura e origem, eles também creem que experimentar uma emoção pode ser algo muito pessoal, muito subjetivo. Por exemplo, a raiva. Esta é uma emoção que pode ser experimentada por pessoas diferentes de forma e intensidade diferentes, desde um pequeno aborrecimento até uma raiva explosiva. Também você pode concordar que nem sempre experimentamos formas puras de cada emoção. Emoções confusas sobre diferentes eventos ou situações em nossas vidas são comuns. Por exemplo, ao começar um novo emprego, você pode se sentir animado e nervoso ao mesmo tempo. Outro exemplo é quando você vai se casar. Isso pode produzir desde alegria até ansiedade. E como diz Kendra no seu artigo, essas emoções podem ocorrer simultaneamente ou você pode senti-las uma após a outra. Um segundo componente da emoção é a resposta fisiológica.
o nosso corpo sempre responde em algum lugar dele ao que nós sentimos. Você já deve ter tido tremor ao ir a uma entrevista para tentar um emprego, não é? Ou pode ter sentido a pele meio quente e vermelha quando você teve que apresentar um trabalho na faculdade. Ou então seu coração disparou com taquicardia na aceleração ao você ter uma emoção de medo. A doutora Diana Focha, psicóloga com doutorado na Universidade Adelphi, em Nova York, ela afirma em um de seus livros que para cada emoção existe um componente visceral, ou seja, alguma parte do corpo que responde, que fala, que manifesta. Muitas respostas no corpo que você experimenta durante uma emoção, como palma das mãos suadas ou batimentos cardíacos acelerados, são reguladas pelo sistema nervoso simpático, que é um ramo do sistema nervoso autônomo. O sistema nervoso autônomo controla as respostas involuntárias do corpo, como o fluxo sanguíneo e a digestão. Um terceiro componente da emoção é a resposta comportamental, ou seja, como você expressa a emoção. Geralmente expressamos uma emoção com uma linguagem corporal. Por exemplo, se você está nervosa ou nervoso, pode ficar batendo o pé no chão até nem perceber isso. No momento de muita ansiedade, algumas pessoas apertam as mãos com muita força e não percebe isso. Você já ouviu falar de inteligência emocional, que é diferente de inteligência racional. Tem claramente sobre isso, tá? Quem desenvolve a inteligência emocional, entre outras coisas, aprende a perceber suas próprias emoções e as emoções das outras pessoas. Isso ajuda muito nos relacionamentos. Isso é importante porque, para conseguirmos um bom relacionamento com as pessoas, ajuda muito se formos sensíveis e perceptivos do que sentimos e do que elas também sentem. Uma pessoa bronca, autoritária, em geral não liga para o que os outros sentem, por isso é mais difícil para elas terem amizades, porque as pessoas se sentem agredidas por elas e se afastam. Qual a diferença entre afeto, emoção e sentimento? Afeto é algo mais genérico, que engloba tudo que nós sentimos. Nascemos com a possibilidade de sentir e não só de pensar. Afetividade tem que ver com podermos sentir emoções e sentimentos. Quando se diz que uma pessoa tem afeto, estamos afirmando que ela tem capacidade de amar, de ser amada, de ser agressiva, de ser serena, de ser chata ou de ser agradável. Emoção é a expressão afetiva voltada para uma pessoa ou objeto. Muitas emoções do passado podem permanecer vivas em nossa mente, podendo ser agradáveis ou desagradáveis, de alegria ou de angústia, de segurança ou de medo, de amor ou de ódio. As pessoas percebem nossas emoções. Elas são automáticas e geralmente surgem do inconsciente, geralmente não são duradouras. Por isso, o amor maduro não é uma emoção. Envolve a emoção e o sentimento, mas é mais do que isso. Quando você ama uma pessoa, você não sente a mesma emoção e o sentimento igualzinho o tempo todo. Bom, e sentimento, o que é isso? Sentimento parece ser algo não público, ou seja, você sente algo, mas as pessoas podem não saber o que é, a menos que você fale com elas do que você sente. Sentimentos são do nosso interior, são mais privativos. Podem ser mais duradouros e menos intensos do que as emoções. Não precisam ter uma relação com algo imediato. Com relação às emoções e sentimentos, não vamos nos esquecer o que eu tenho falado aqui no Claramente, que saúde mental tem muito que ver com ter as emoções sem deixar que elas nos tenham. Então, pense nisso, né? Eu falei dessa diferença aí entre emoção, sentimento e afeto para dar uma questão mais didática para você. Eu então agradeço aqui pelo seu carinho, pelo Claramente, por sua audiência. E se você quer sugerir algum tema para eu apresentar aqui, entre no meu site, doutorcesar.com, preencha o formulário ali chamado Consultas e me envie.
Então, pouco a pouco, eu vou atendendo os pedidos que vocês enviam e trazendo aqui o tema solicitado para apresentar no Claramente. Então, espero você aqui em breve, se Deus quiser, no próximo Claramente. Até lá. Obrigado, Dr. César. Muito interessante esse assunto, né? E você já sabe, quer rever qualquer conteúdo do Claramente? É só acessar a nossa playlist no YouTube, youtube.com/Vida e Saúde NT. Muito bom! E agora a gente vai falar sobre esses produtos Super Bom. A Super Bom oferece opções de alimentos para quem quer diminuir o uso de carne, oferecendo mais de 20 variedades de carnes vegetais e todas prometem ser saborosas. Tem o bife, tem a salsicha e carne vegetal entre os mais vendidos em todo o país. Tem também os sucos integrais maravilhosos, diversos tipos de mel, queijos vegetais, enfim, uma opção rica em nutrientes para a sua saúde. Vale a pena conhecer toda a variedade de sabores da Super Bom. E como encontrar esses produtos, Wagner? É isso aí, olha, é só apontar a câmera do seu celular para esse QR Code que está aparecendo bem aqui, ó. Você faz de conta que vai tirar uma foto disso aqui, tá? E vai aparecer aí na tela do seu celular esse site, o lojasuperbom.com.br. E aí você vai poder comprar os produtos Super Bom com descontos de até 30%, participando das promoções semanais. E melhor ainda, você pode se tornar um cliente VIP Super Bom, sabia? Você acessa o site, faz um cadastro e aí você vai receber descontos exclusivos. Quero ver aquela sua receita caprichada aí usando Super Bom. Super Bom 95 anos, levando saúde para sua mesa. E no próximo bloco a gente vai fazer uma receita saudável. Isso. Produto Super Bom, né? Produto Linguiça super bom. vegana. E a gente vai reestrear o Wagner na cozinha. Eu vou cozinhar, será que vai dar certo isso? Eu vou falar muito hoje, vou comer, com certeza. A gente volta já já.